Acho que pus. Sim. Então, a gente hoje volta aqui no 10º seminário do NEAM e agora na nossa última palestra, né, desse semestre. Inclusive, no semestre que vem, a gente não vai ter o 11º seminário do NEAM tal como a gente estava tendo esses outros semestres todos, por causa de um excesso na demanda dos professores. Vocês estão me ouvindo? Sim? Né, já que a gente vai voltar para o presencial e a gente precisa abrir o máximo de turmas para elas ficarem menores, né? Então, a gente tem essa questão aí e o seminário do 11º seminário do ano não vai ocorrer desse jeito aqui, como uma disciplina, mas a gente vai continuar fazendo as nossas atividades do NEAN não vão parar. Vai ter uma atividade, inclusive, programada aí agora para o primeiro semestre, organizada pelo Matheus, sobre poesia didática latina, né? Mas, de qualquer modo, então, a gente encerra o 10º seminário do NEAN, que é um prazer para mim fazer esse encerramento com a palestra do Maicon Engler, né? Meu amigo, colega de Curitiba, e que está encerrando o seu pós-doutorado aqui na UFMG, com a Cecília, na filosofia, né? Então vai ser duplamente um prazer ouvir o Engler primeiro, né? Porque sempre bom ouvir o que ele tem a dizer, e segundo, para marcar, né, esse período em que ele esteve conosco, ainda que por causa de todas as circunstâncias tenha sido mais, de fato, online, né, do que presencial, mas as discussões, o Engler deu um curso, um mini curso aí, né, sobre a República, não foi isso? Então, o Engler ele é formado em filosofia, né? Fez o mestrado, doutorado, graduação, mestrado, doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. Realizou estágio de pesquisa no Departamento de Filologia Clássica da Philipps Universidade de Marburgo. Ele é professor, né, da UFPR e pesquisa filosofia antiga, né, sofística, Platão, mais essa época, mas também outras coisas, né? E como eu disse, é sempre muito interessante o que o Engler faz e é um prazer. Então, poder ouvir ele nesse encerramento aqui do 10º seminário do NEAM. Então, Engler, fique à vontade. Bom, muito obrigado, Bernardo. Gostaria de dizer que o prazer é mútuo, fico muito feliz desse período, embora online, né, ter conhecido algumas pessoas da UFMG e mantido contato com outras que eu já conhecia, como você e a professora Maria Cecília, né, e é um prazer participar desse núcleo dos estudos antigos e medievais, né. Então, a minha ideia, eu preparei os slides, vocês estão vendo os slides? Não? Então, vou já compartilhar. Agora sim? Estão vendo, Bernardo? Sim, estamos vendo. Ok. Então, a minha ideia é uma dupla questão, na verdade. Eu tenho pensado bastante sobre a sofística, tenho lido bastante. Acabei de traduzir o Gorgias, o Elogio de Helena, Apologia de Palamedes, e tenho estudado bastante Pródico, Trasímaco. E, ao mesmo tempo, tenho uma preocupação mais contemporânea, que seria uma espécie de filosofia da história, ou uma preocupação com a filosofia da história relativa ao conceito de secularização, que é um conceito que, na filosofia política atual, pelo menos desde 2007, do livro do Charles Taylor, né, Uma Era Secular, tem voltado a ser discutido, né, em virtude também de outros fatores políticos, históricos, né, que eu irei mencionar, né. Então, a palestra se coloca no meio disso, assim, tem um viés mais filológico, que é a interpretação da sofística dentro do classicismo grego, e, por outro lado, a questão da secularização, né, e a ligação dela com os sofistas, né. Como mote, eu escolhi uma pequena
sentença de Hegel nas suas preleções sobre a filosofia da história, quando ele está falando justamente dos sofistas, né, de Protágoras, e descrevendo aquilo que para ele seria o primeiro iluminismo, o iluminismo grego, né? E ele escreve essa sentença, né? E já não é uma questão de crer, mas de investigar, né? Então, vou tentar mais para frente mostrar por que isso é fundamental e qual a ligação disso com a sofística, né? A ideia de que a crença, de algum modo, deva ceder espaço a uma investigação racional, né? Certo? Então, vejamos aqui. Então, o problema filológico é justamente isso, como eu dizia, né? Ainda hoje, se vocês pegarem qualquer livro sobre a sofística, vai haver pelo menos um capítulo, em geral o primeiro capítulo, né? Tentando caracterizar o que seria a sofística, tentando caracterizar o que seria o sofista, né? Especialmente discutir de forma crítica as conotações pejorativas da palavra sofista, né? Que não existiam antes ali de Platão, de Xenofonte, de Aristóteles, né? E também tentando colocá-los, inseri-los na história da filosofia grega, né? Então, o que se admite, de modo geral, é que se trata de um período intermediário entre a filosofia pré-socrática e a filosofia clássica, né? Mas se pergunta se haveria unidade entre os membros, se seria, de fato, um movimento coeso ou não, né? De modo geral, os eruditos concordam que não haveria uma unidade entre os membros do ponto de vista do conteúdo e das teses defendidas, né? Diferentes sofistas defenderiam diferentes teses, né? O exemplo clássico é o fato de que Gorgias não ensinava virtude, né? Conforme o testemunho de Platão no Mênon, ao passo que outros sofistas, como Protágoras, né, afirmavam ensinar virtude, né? Agora, se seria um movimento ou não, daí também é uma outra questão, né? Há um livro de 80 e poucos, do Kerfert, chamado Movimento Sofista, né? Traduzido no Brasil, publicado pela Loyola, em que ele defende uma certa coesão, né? Pelo menos do ponto de vista profissional, do estatuto profissional dos sofistas. Uma ideia com a qual eu concordo, né? Mas isso só para dizer que há sempre esse problema da unidade entre os membros, da ideia de que seria um movimento ou não, né? E uma definição clássica dos sofistas é a definição do Werner Nieger, na Paideia, né? Onde ele diz que a sofística é uma transposição de métodos e objetivos da fisiologia, usando o termo aqui de Aristóteles, né? Do estudo da physis, né? Estudo da natureza pré-socrático, e da historia, ambos, né? Desenvolvidos na Jônia antes de ir em prática, né? É uma transposição desses métodos e objetivos aos problemas éticos, educacionais, políticos de Atenas. Ou seja, os sofistas seriam os responsáveis por aplicar aqueles métodos dos pré-socráticos, como a pergunta sobre a causa das coisas, a origem das coisas, né? Como aquela elucubração mais geral e universal sobre o ser, eles aplicariam então a problemas éticos, educacionais, políticos de Atenas, né? Considero uma excelente definição, né? E factualmente provável, né? Há outras definições, né? Por exemplo, a de Hegel, que fez muito sucesso, que fala que a sofística é uma inflexão subjetivista da filosofia grega, né? Em que nós teríamos os pré-socráticos, onde os filósofos gregos teriam se perguntado pelo ser enquanto ser, e depois teríamos os sofistas que teriam deixado o ser enquanto ser de lado para se perguntar sobre o sujeito que conhece esse ser enquanto ser. E depois, na filosofia clássica, né, haveria a síntese hegeliana, né, com Platão e Aristóteles, levando em conta os dois aspectos, o ser e o sujeito que se pergunta sobre o ser, né? Então, é uma definição que fez história, né? Ela foi adotada pelo Edward Zeller na sua História da Filosofia Grega, e ainda hoje tem alguma coisa de verdade, né? Em 1955, o Rodolfo Mondolfo, um grande erudito italiano, escreveu um livro chamado O Sujeito Humano na Cultura Antiga, onde ele tentou contestar a ideia de Hegel, etc., mas ao mesmo tempo mostrando como os sofistas de fato se preocuparam com essa objetividade, especialmente no âmbito da epistemologia, né? E outras duas definições clássicas é a sofística como o primeiro humanismo, uma definição derivada de Cícero, e a sofística como o primeiro iluminismo. Então, vou comentar um pouquinho melhor essas duas últimas definições, né? Mas antes que chegue a isso, agora sim o problema histórico da secularização e do iluminismo, né? Então, como vocês devem saber, a secularização voltou à tona novamente, né? Acabei de citar o livro do professor Charles Taylor, né? Mas também por outras questões, né? Uma delas é o crescimento das religiões. De modo geral, no mundo tem se constatado um crescimento de cerca de 30% das religiões, né? E ao lado disso, tem crescido também um movimento de
espiritualidade laica, nós poderíamos chamar, né? A ideia de que haveria certas soluções místicas ou espirituais ou religiosas, aqui entre aspas, para problemas contemporâneos, né? Ou, como poderíamos dizer em termos Foucaultianos, né? Técnicas de cuidado de si que são ligadas à espiritualidade, né? Um exemplo clássico é o minimalismo ou mindfulness, coisas do gênero. Mas tudo isso leva, de novo, à questão da espiritualidade e da religião, né? Por outro lado, há um embate muito forte hoje em dia, no Brasil em especial, entre a religião e política, né? A pauta de costumes e a legislação são dois âmbitos que vivem discutindo, né? Por exemplo, a questão da liberdade identitária e a questão do aborto, né? São duas questões fundamentais, por assim dizer, né? Que são discutidas, né? Atualmente. E que envolvem o problema da secularização, né? Quando as feministas fazem as passeatas, a Marcha das Vadias, e escrevem num cartaz, por exemplo, tire seu crucifixo da minha vagina, nada mais elas estão pedindo que o corpo seja concebido de uma forma natural, científica, ou com uma cosmovisão diferente da cosmovisão religiosa, né, do cristianismo, que concebe o corpo de uma determinada maneira, né? O mesmo vale em relação ao aborto, né? De um lado, as pessoas defendendo que no momento da concepção já há uma alma e já há alguma coisa a ser protegida, de outro lado, as pessoas utilizando ciência para dizer que não, há tão somente a mórula, há tão somente um embrião que nem tem sistema nervoso ainda, etc., não haveria problema no aborto. Então, isso, de uma forma ou de outra, toca o problema da secularização, o problema do iluminismo, né? De resto, nos últimos tempos tem havido vários desafios à laicidade do Estado, né? No Brasil, por exemplo, onde nós já temos quase 30% da bancada de deputados e senadores já é uma bancada evangélica, né? Temos um governo atual que defende explicitamente, né, a união entre religião e política. A Turquia e as Filipinas são outros exemplos, né? Outros problemas éticos, como, por exemplo, a genética, a clonagem, né, da medicina, que, de algum modo, enfrentam ainda problemas ligados à identidade pessoal, à concepção de pessoa, com resquícios de concepções cristãs, né, católicas e tal, e por isso tem esse embate dentro da ciência, né? Quando eu abordo os sofistas, pensando na questão da secularização, a minha principal preocupação é justamente a discussão do retorno do iluminismo, da defesa da ciência, né? Em 2018, o Steve Pinker, aquele geneticista famoso canadense-americano, publicou um livro justamente tentando defender que haveria um novo iluminismo, que nós estaríamos passando por uma época de progresso da humanidade. Que se nós analisássemos uma série de estatísticas, né, nós veríamos que o ser humano, por exemplo, tem vivido mais, que o ser humano tem se alimentado melhor, que as democracias, de algum modo, têm melhorado e se aperfeiçoado, embora lentamente, né? Ou seja, que as teses defendidas por Kant lá na ideia para uma filosofia cosmopolita, né? Um texto de 1780, que aquelas ideias, de algum modo, estariam se realizando. E, de fato, nós viveríamos um progresso, apesar dos pesares, né? Então, isso coloca o problema do iluminismo, de novo, no centro do debate político, né? E o outro problema é a crise das ciências europeias, né? Isso foi diagnosticado na década de 30 por Edmund Husserl, né? Nessa famosa palestra, A Crise das Ciências Europeias e a Filosofia, né? E eu, de algum modo, endosso, endosso a visão do Edmund Husserl, né? Me parece, de fato, que há uma crise nas ciências, me parece, de fato, que há uma crise no racionalismo, né? Eu sou um racionalista, um iluminista, defendo até o fim, né, o racionalismo, e que isso tem que ver com a nossa concepção de filosofia, né? Tem que ver com a perda do papel diretor que a filosofia teve ao longo da história em relação às outras ciências, né? Então, de um certo cientificismo, de um racionalismo que não é um racionalismo real, por assim dizer, um racionalismo um pouco míope, um pouco desviado, como diz Husserl, né? E isso geraria esse problema também do iluminismo, da volta, do retorno do iluminismo ou algo do gênero. A minha tese é a seguinte, né? Que aquilo que Husserl defende como sendo a atitude própria do Ocidente, aquilo que constitui o Ocidente e a filosofia grega, né? Que seria a atitude teórica, né? Inicia-se com os sofistas, né? Então, é claro que há nos pré-socráticos isso, né? Ímpetos disso e tal. Mas o Husserl identifica duas características dessa atitude do Ocidente, dois pontos que constituem o que ele chama de Ocidente, né? Ou filosofia, né? O primeiro, então, é justamente a atitude teórica, né? A consideração do mundo em si e por si, teoricamente, sem um objetivo
além do conhecimento, né? Ou seja, o conceito grego de teoria, né? Theoria. E o segundo seria derivado desse. Seria uma transmutação da prática humana, do mundo humano, portanto, da vida humana, baseada no conceito de verdade. Ou seja, a tentativa de criar uma ética e uma política que não sejam mais dependentes da tradição, dependentes de crença, mas que recebam uma fundamentação racional. Para Russell, esses são os dois pontos do Ocidente, né, que caracterizam a filosofia ao longo da história. Eu concordo com o Russell e o que eu quero dizer é que essa segunda parte dessa atitude teórica inicia-se com os sofistas, porque é a partir dos sofistas que nós vamos ter umas reflexões éticas mais acentuadas, políticas e éticas mais acentuadas, né, antropológicas, etc., que permitem identificar claramente a passagem desse objeto puro da teoria, né, que os pré-socráticos já haviam de algum modo investigado, para a criação desse modo de vida que vai caracterizar o Ocidente, né? Então, vejam, são dois problemas que eu gostaria de abordar, né? Um problema mais filológico relativo à definição dos sofistas e tal, né? Tentando defender justamente o seguinte, que a caracterização dos sofistas como o primeiro humanismo ou Aufklärung, né, iluminismo, é em grande parte correta, né? E que o traço distintivo disso, desse primeiro humanismo, desse iluminismo, é a secularização. A tentativa de responder a questões que antes eram respondidas via tradição, especialmente tradição religiosa, respondê-las de forma antropológica, de forma racional, né, fundamentada em causas naturais ou na psicologia do homem, ou impactos sociais, né? Então, esse é o ponto de vista filológico. E do ponto de vista da filosofia da história, de uma elucubração política contemporânea, ou mais geral, defender que a retomada do legado sofístico significa a retomada justamente do Ocidente, que são os sofistas que, de algum modo, instituem essa atitude prática, ética, né, de fundamentação das nossas ações no âmbito político, no âmbito individual, né, através da filosofia, através da razão. Né? Certo? Se quiserem interromper, tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Né? Então, a ideia do primeiro humanismo, que anteciparia o humanismo do século XVI, né, italiano, em grande medida, né, é baseada na concentração temática no lado humano dos fenômenos, né? E é uma interpretação baseada em Cícero, né? Naquela sentença famosa de Cícero que ele atribui a Sócrates, né? Mas que de algum modo foi expandida para o período inteiro, né? Então, assim, Sócrates ele é contemporâneo dos sofistas, mas normalmente ele é diferenciado dos sofistas através do trabalho de Platão, de Xenofonte, né? Há uma luta na época para diferenciar Sócrates dos sofistas. Alguns autores não veem essa diferença de forma tão drástica, né? Como, por exemplo, Lax e Most. Nessa coleção do Lax e Most dos pré-socráticos, né? Early Greek Philosophy, eles colocam Sócrates junto com sofistas. Então, os fragmentos relativos a Sócrates aparecem depois de Gorgias e antes de Pródigo. Então, eles veriam uma unidade entre Sócrates e os sofistas, né? O professor Livio Rossetti, que é um grande estudioso de Sócrates, né? Há pouco publicou um artigo chamado justamente nem filósofo e nem sofista, né? Tentando mostrar que o Sócrates é um tipo sui generis de intelectual, né? Que está ali contemporâneo dos sofistas, né? Não pode ser considerado um sofista, mas também não pode ser considerado o que depois Platão vai chamar de filósofo. Né? Eu, de minha parte, suspendo o juízo em relação a essas divagações, essas discussões, né? Especialmente porque, para mim, o Sócrates real é o Sócrates platônico, né? Então, eu acho valiosa a discussão do Sócrates histórico, mas considero, quando falo em Sócrates, sempre falo do Sócrates platônico, né? E, no entanto, essa interpretação do primeiro humanismo é baseada na sentença de Cícero, que diz que Sócrates foi o primeiro a convocar a filosofia dos céus, né? Ou seja, tirar a filosofia daquela elucubração geral, quase astronômica, né? Que caracteriza os pré-socráticos, colocá-la nas cidades e nas casas, né? E introduzi-la nas cidades e nas casas, né? E forçá-la a perguntar sobre as coisas boas e más, sobre a vida e sobre os costumes, né? Ou seja, Sócrates seria, de algum modo, responsável por essa inflexão humanista da filosofia, né? E essa sentença é verdadeira, eu concordo com ela, mas os sofistas podem ser perfeitamente descritos da mesma maneira, né? Porque eles continuam fazendo reflexões gerais sobre o ser. Um dos tratados de Gorgias, por exemplo, chama-se justamente Perifícios ou Periontos, né? Sobre o ser, né? Ou sobre a natureza, que é o mesmo título dos pré-socráticos, mas, por outro lado, ele tem uma série de reflexões
jurídicas, antropológicas, éticas, psicológicas, que estão só em embrião lá nos pré-socráticos, né? Não que eles não tenham pensado sobre isso, talvez seja uma questão dos fragmentos, né, que nos chegaram de uma forma bastante fragmentária, justamente, mas, em todo caso, isso é muito mais identificável nos sofistas, né? Então, essa é uma primeira definição que se costuma dar dos sofistas, né? A segunda é os sofistas como o primeiro iluminismo, né, como Aufklärung. E essa é uma definição que, de fato, caracteriza grande parte da filologia alemã, inglesa, etc., do 19 e do século 20. Uma quantidade muito grande de eruditos célebres, de uma autoridade imensa, né, aceita essa caracterização, né? Então, por exemplo, Hegel é o primeiro a usar isso, né? Hegel diz que, do ponto de vista do progresso, do ponto de vista da educação, os sofistas estavam exatamente no mesmo patamar que os pensadores do século XVIII, né? Ao qual ele se inclui, né? Ele diz que nós estamos, né? Então, ele vê essa identificação muito clara entre os sofistas e os iluministas, né? Edward Zeller, depois, né, um seguidor de Hegel, né, que tem uma história da filosofia muito influente, né? Theodor Gompertz, um dos responsáveis por reabilitar, em grande medida, os sofistas, né? Que é uma tendência geral do século XIX e do século XX, né? O filho do Theodor Gompertz, né, o Heinrich Gompertz, né, num livro de 1912 sobre a sofística e a retórica. Depois, o Mario Untersteiner, o grande erudito italiano, que coleta os fragmentos sofísticos e escreve também um livro sobre os sofistas, né, em 49. Friedrich Solmsen, no livro O Iluminismo Grego, de 76. Guthrie, na sua História da Filosofia. Kerferd, no Movimento Sofístico. Diels Kranz, não, só o Walter Kranz, desculpem, no seu livro de 81, né, Filosofia Grega, e o Albin Leske, né, na sua História da Literatura Grega, de 57. Todos esses autores concordam, mutatis mutandis, né, com Grano Salles, uma diferença aqui, outra ali, com a caracterização dos sofistas como sendo iluministas, né? E quando eles dizem isso, o que eles querem dizer? Eles querem justamente enfatizar características como as seguintes, né? Que nos sofistas há uma ênfase na epistemologia, né? Os sofistas têm uma ênfase no sujeito e na epistemologia e uma postura antimetafísica, né? Essa é uma descrição controversa, em parte, porque, de fato, o termo metafísica sequer existia e tal, né? Mas, assim, as posturas sofísticas, no que toca o que seria depois a metafísica, né, tal como definida por Aristóteles, Platão, elas são, em grande medida, deflacionárias. Elas lembram posturas da filosofia analítica do século XX, né, inglesa, que tentam resolver os problemas metafísicos através da análise da linguagem. Por exemplo, o fragmento de Lycophron sobre o problema do ser, né? É um fragmento claramente deflacionário do ponto de vista ontológico, né? Que visa eliminar o comprometimento ontológico, como Quine diria, né? Então, seriam posturas antimetafísicas, né? Eles também não aceitam, em grande medida, a existência de seres suprassensíveis, né? Protágoras, por exemplo, negava a existência da matemática suprassensível. Quando Platão vai dizer que a matemática é dianoia e que a matemática é suprassensível, é uma grande inovação isso na época. Tá? Porque para Protágoras, se você desenhasse um círculo e fizesse uma reta, você veria que a reta encosta o círculo em mais de um ponto, né? Ou seja, empiricamente observando, né? E ele refutava, portanto, recusava o teorema geométrico que diz o contrário, né? E que pressupõe justamente um círculo ideal e uma reta ideal, né? Por outro lado, os sofistas também têm uma preocupação de uma educação enciclopédica, em grande parte baseada no legado dos poetas, da tradição grega, da história, né? E universal, né? Uma educação que pode ser distribuída para todas as pessoas, para quem quer que possa pagá-la, né? Em geral, os nobres, né? Que tinham acesso a uma educação mais elevada, do ponto mais especializada, né? Com os sofistas, né? A gente sabe que Pródico, por exemplo, tinha palestras que ele dava para um grande grupo, né? Que eram mais baratas, e palestras mais caras que ele devia dar para aristocratas como Callias e outros, né? Menon, que é um outro aristocrata da Tessália, que tomou lições com Gorgias e tal, né? Mas a ideia era que a virtude não é uma coisa que vem dos deuses, que a virtude não é uma coisa restrita à raça, por exemplo, mas que é uma coisa que pode ser aprendida por todo mundo. Né? Então tem esse elemento universal e um elemento pró-democracia, em grande medida, né?
Protágoras parece ter sido um democrata, né? Embora nós tenhamos outros sofistas, Critias, se é que ele era um sofista, né? Há um debate sobre isso. Trasímaco, né? Declara as tendências oligárquicas, né? Critias participou do governo dos 30 tiranos, por exemplo. Outra característica seria justamente a crítica das ideias religiosas, né? Os sofistas, eu vou analisar isso com mais pormenor à frente, criticam em grande medida as ideias religiosas, né? A outra característica seria a ênfase na antropologia, na psicologia e na filosofia da linguagem, né? Que também caracteriza em grande medida o século XVIII, né? Também há uma ênfase na antropologia, né? Uma ênfase na psicologia, né? A filosofia inteira do século XVIII ali, ou grande parte dela é uma filosofia em grande parte psicológica, né? Se nós pensarmos em Locke, Berkeley, Hume, né? Os três grandes empiristas, todos tentam fazer, como diz Hume, né? Uma geografia mental, né? Que depois vai ser, a meu ver, realizada cabalmente na Crítica da Razão Pura do Kant, né? Que em grande parte tem uma psicologia transcendental, né? E também já há uma preocupação com a filosofia da linguagem, né? Ah, é ali que se desenvolve a filologia, é ali que no século XVIII que se desenvolve as primeiras hipóteses sobre o indo-europeu, etc. Né? Do ponto de vista político, vários autores do século XVIII defendem uma teoria contratualista sobre a origem da sociedade, né? Uma teoria segundo a qual o poder não emana dos deuses ou da raça ou de uma determinada família, né? Mas emana de um contrato, de um consenso feito entre as diferentes partes da sociedade, né? Entre o povo. Isso, como vocês sabem, está lá em Rousseau, está lá em Locke e Mutatis Mutandis está lá em Hobbes também, né? Até em Kant há elementos contratualistas, né? E, por fim, o desenvolvimento da estética, né? Então, o século XVIII é o século par excellence do ponto de vista da estética, né? É onde a palavra é cunhada pelo Baumgarten, né? E onde há uma série de reflexões que são tanto de filosofia da arte, né? Kunstphilosophie, quanto, ao mesmo tempo, de crítica, né? Da arte, né? Por exemplo, Diderot, Lessing, né? Autores que... os irmãos Schlegel, autores que fazem crítica literária propiciada em grande parte pela existência dos primeiros jornais, das primeiras revistas, né, que é um fenômeno típico do final do 17 e do 18, né, mas que ao mesmo tempo desenvolve uma filosofia da história, né. Schiller é outro grande nome, né, Goethe e tal. Né? Então, os sofistas teriam em grande parte antecipado esse ímpeto da crítica estética, fazendo crítica de Homero, fazendo crítica de Simônides, né, desenvolvendo a gramática, desenvolvendo a retórica. Então, essas são as características que, para essa pleiade de autores famosos da filologia alemã, inglesa e tal, caracterizam os sofistas, né, como iluministas, né? Não é todo mundo que concorda com isso, né? Em 95, esse erudito alemão, Bernhard Tauchrek, escreveu um livro chamado Uma Introdução aos Sofistas, né? Onde, no primeiro capítulo, ele tenta justamente criticar essa identificação do iluminismo com os sofistas, né? Então, ele dá vários argumentos. Ele diz, por exemplo, o contexto histórico é totalmente diferente. Nós não temos como fazer uma comparação com os sofistas que vivem numa época arcaica, numa polis, né? Com o pessoal do século XVIII que vive sob as monarquias absolutistas, por exemplo. Além disso, há uma ausência de menção explícita, né, no verbete sofista da Enciclopédia das Artes e das Ciências, né, publicada a partir de 1759. Quando se fala de sofista, se diz, esse era um termo pejorativo no passado, depois deixou de ser pejorativo e hoje significa tão somente sábio e tal, mas eles em nenhum momento se arvoram como irmãos dos sofistas, né? Não dizem, olha, os sofistas estavam fazendo lá na antiguidade o que nós, com a enciclopédia e tal, queremos fazer aqui, né? Ademais, uma diferença entre os tipos de religião, né? Eles dizem, os sofistas fazem crítica da religião, é um fato. Só que a crítica da religião sofística é muito diferente, porque a religião grega não era institucionalizada. A religião grega não tinha um livro específico, não tinha um corpo de sacerdotes, não tinha uma igreja específica, né? O culto era em grande medida maleável, variava do engenho de um poeta para outro e tal, né? Ao passo que no século XVIII nós temos uma religião muito específica, né? A religião cristã, né? Não só a católica, né? Mas em grande parte cristã, né? Com um corpo de sacerdotes, com um livro específico, né? Então a crítica religiosa no 18 seria diferente, né? Assim, creio que o Taurek tem algumas ideias boas e que, de fato, nós podemos notar um outro pormenor que torna os sofistas diferentes dos pensadores iluministas do século XVIII, né?
Mas, de modo geral, me parece que é exagerada essa crítica, né? Eu não concordo também com a ideia de que nós não podemos aplicar o termo estética à antiguidade. A estudiosos do século XVIII, do século XIX, alemão, estudiosos da estética no Brasil, essa é uma tendência dominante, em grande medida, né? Que dizem, olha, o termo estética é um termo alemão do século XVIII, nós não podemos aplicar para a antiguidade. Falar em estética aristotélica, em estética platônica é um erro, né? Porque não há lá o mesmo problema que havia no século XVIII, né? Entre os sensíveis e os inteligíveis e a tentativa de uma obra de arte que fica no meio disso, etc, etc. Eu penso que se nós levarmos isso ao extremo, então nós não podemos mais usar a palavra filosofia senão para o século V, né? Que é quando a palavra é cunhada de uma forma muito específica, utilizada por Platão no Banquete, né? E depois por Aristóteles e tal. E que se nós formos ser, assim, tão fiéis do ponto de vista histórico, filosofia só aconteceu lá na Grécia e tudo que tem depois é outra coisa, né? É teologia, é crítica, mas não é filosofia, né? Então, assim, com as devidas ressalvas, com o devido cuidado filológico, histórico, me parece totalmente possível falar em iluminismo grego e em estética grega, sem incorrer num grande erro da história dos conceitos, por assim dizer, né? Então, assim, acho que o Tavares tem alguma razão em algumas opiniões dele, mas não considero que as críticas dele refutem todos esses intelectuais que endossam a identificação entre os sofistas e o iluminismo, né? E a questão da secularização também é uma questão extremamente moderna, né? A primeira vez em que eu tentei aplicá-la aos antigos, num colóquio, né, eu justamente notei que havia uma hesitação, que havia uma, uma certa reserva em aplicar isso aos antigos, né? Principalmente o professor Emiliano Buiz, da Argentina, ele disse, olha, secularização é um termo bastante moderno e tal, né? E, de fato, é um termo extremamente moderno, né? Que significa a ideia de uma explicação causal ou naturalista de fenômenos antes concebidos teologicamente, né? Ou seja, uma ideia de racionalização ou de desencantamento do mundo, né? Então, aquilo que antes era uma coisa religiosa ou mitológica, né, passa a ser uma coisa meramente humana, né? Humano, demasiado humano, como diria Nietzsche, né? Um exemplo clássico é a epilepsia, né? Que na antiguidade era chamada de hiera nossos, né? A doença sagrada, né? Morbus Sacer, e depois ela passa a ser tão somente um problema neuronal, né? Então, isso basicamente é a secularização, né? Ela foi discutida, de novo, com Grano Salles, nós podemos encontrá-la em vários autores, né? Embora não necessariamente nomeada, né? No texto de Kant, de 1783, no Fascista Aufklärung, que é iluminismo, né? O Kant vai justamente falar da libertação da humanidade da superstição e do erro, né? Então, a ideia de que o ser humano está, de algum modo, preso por superstições de índole religiosa, em grande medida, né? Implica a ideia de que o iluminismo, o conhecimento sobre essas crenças, o conhecimento sobre o mundo, né, os fenômenos, etc., nos libertaria disso, né? Então a gente não precisaria mais colocar, sei lá, fazer feitiços, como se fazia na Idade Média, né? Usar ramos de determinadas árvores, tal, para nos proteger dos maus olhados ou dos maus espíritos, né? Porque nós descobriríamos que não existem espíritos, não existe mal olhado, né? No Manifesto Comunista, em 1848, do Marx e Engels, há também a ideia de uma secularização, né, atribuída ao capitalismo, né? Para Marx e Engels, o capitalismo substitui tudo aquilo que era sagrado, destrói tudo aquilo que era sagrado, substituindo pelo cálculo egoísta e pelo frio interesse, né? Uma frase linda disso no Manifesto Comunista, né? Onde eles mostram justamente isso, né? Olha, antes, quando nós casávamos, a gente casava porque, eu estou apaixonado por essa mulher, o amor é uma coisa transcendente lá, via Romeu e Julieta, ou Deus me deu esse destino, né, de casar com essa mulher, e quando eu casar com ela, eu não posso mais me separar, porque o que Deus uniu, ninguém pode separar, etc. E no século XIX, já na modernidade, de modo geral, como a gente pode ver em Balzac, tudo, não, os casamentos são casamentos por interesse, né? Eu vou casar porque o dote é tal, e se eu não gostar, eu me separo, eu devolvo um pouco do dote, e assim por diante. Essa maneira de abordar as coisas é, em grande parte, uma maneira secular, né? E depois, Max Weber, né, tese famosa, 1905, né, na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né, quando ele vai descrever justamente o desencantamento do mundo, aquilo que ele chama de ascetismo mundano, né, o fato de que as práticas religiosas protestantes que antes eram utilizadas para que eu ingressasse no além, né, para que eu pudesse ir para o céu, são utilizadas agora para que eu aumente minha fortuna.
né? O Weber usa essa expressão, né? Propensão ascética à poupança, né? Então, quer dizer que as pessoas asceticamente, né, guardam dinheiro para poder entrar no céu, né? Isso faz parte de um processo geral de racionalização, de matematização do mundo, né? Que Weber descreve e que implica justamente o desencantamento do mundo, né? O sumiço dos mitos, o sumiço dos deuses, né? Em troca justamente da razão e tal. Adorno e Horkheim, na dialética do esclarecimento, da mesma forma, né? Vão falar do desencantamento do mundo, né? E eles são importantes porque justamente eles acabam mostrando a dialética, né? Como não é só secularizar ou tornar religioso, como a própria secularização pode ela mesma se tornar religiosa através, por exemplo, do feticismo da mercadoria e assim por diante, né? Então, assim, o termo é extremamente moderno, ligado a esses pensadores, né? O Charles Taylor, que eu já citei, né? E hesita-se em aplicá-lo à antiguidade, né? Na antiguidade, quando se vai falar de secularização, quando se vai falar dessa separação desse processo de racionalização, sempre se menciona o nome de Evêmero, de Messina, né? E o tal do evemerismo, né? O Evêmero é um autor do final do século IV, que teria escrito esse livro chamado História Sagrada ou Inscrição Sagrada, né? E que descrevia nesse livro como os homens politicamente poderosos tornaram-se deuses. Ou seja, ele dava uma explicação racionalizante de Zeus, de Atena, de outros deuses, né? Mostrando que eles eram seres humanos que, em virtude do seu poder político, eram grandes reis e tal, né? Depois foram tornados deuses, sofreram um processo de apoteose ou de autoapoteose, né? Essa hipótese do Evêmero, ela é, de algum modo, um eco da teorias sofísticas, especificamente do Sísifo de Critias, né? E também de teorias pré-socráticas, especificamente do Hecateu de Mileto, né? Um historiador e geógrafo grego que escreveu um livro sobre os egípcios, né? E também sobre os hiperbóreos, do qual nós temos fragmentos no Dioscurans, né? Onde ele descreve justamente esse processo de apoteose de pessoas que antes eram pessoas humanos, né? Seres humanos que se tornaram deuses, né? Então, quando se fala em secularização na antiguidade, se pensa em Evêmero, né? Mas antes de Evêmero, há uma passagem crucial de Platão, e que é dali que me parece que nós temos que tirar o conceito de secularização, né? A passagem conhecida de todos os estudiosos de Platão, né? Encontra-se lá no Fedro, né? Então, Sócrates e Fedro, quando estão saindo da cidade procurando um lugar para sentar e discutir retórica, ouvir o discurso de Elísias, eles passam perto de um templo dedicado a Eurítia, né? Uma ninfa mitológica. E o Fedro pergunta a Sócrates: Olha, Sócrates, não é esse o templo dedicado a Eurítia? Por acaso tu acreditas nessa história? E Sócrates responde com esse parágrafo que está aí, dizendo assim: Olha, Hippias, eu mesmo, no final ele vai dizer, né? Eu mesmo não me ocupo com isso, porque eu estou mais preocupado em entender quem eu sou, né? Mas se eu fosse não acreditar, né? Se eu quisesse duvidar disso, eu poderia fazer como os sábios. Inventar uma interpretação sutil, notem ali a palavra sofizômenos, né? Como um sofista, né? E dizer que, na verdade, a Eurítia estava brincando com a sua amiga Farmaceia, e vem um vento muito forte, ela se descuidou e ela caiu desses rochedos aqui, desses penedos, né? Desse penhasco. E então as pessoas vieram e disseram, não, a Eurítia estava brincando com Farmaceia, mas na verdade o vento Bóreas estava apaixonado por ela, o vento veio e a raptou. Tá? Então, Sócrates mostra o que seria uma interpretação sofística, a meu ver. Ele está dando exemplo do que era comum na época dele. Evêmero é posterior, né? Mas eu quero dizer, isso já havia em Critias, já havia em Pródico, já havia em outros autores. Tá? E Platão, ao mesmo tempo que mostra isso, ecoando Xenófanes, né? O fragmento B2 de Xenófanes, que justamente cita os centauros e fala que isso são invenções dos antigos, né? Ao mesmo tempo que ele mostra isso, ele diz que ele chama atenção para como esse projeto dos sofistas, por assim dizer, está fadado ao fracasso. Porque se é possível, de algum modo, fazer isso com o mito de Eurípides, não é possível fazer isso de modo geral, né? Platão está dizendo, olha, é fácil talvez a gente explicar esse mito de Eurípides aqui, esse mito de Farmaceia, de forma naturalista. Mas o que nós vamos fazer com a Górgona, com o Pégaso, com os hipocentauros, com a Quimera? Como é que nós vamos dizer que a Quimera era um leão que existia antes, mas e esse leão tinha asas e depois passou a não existir mais? Como é que nós vamos fazer isso com o Pégasus, com um cavalo que tem asas? Ou seja, a mitologia grega tem uma imaginação muito fértil e é muito difícil tornar aceitável tudo o que está lá nela
descrito, né? Toda a imaginação que ela tem, né? Então, Platão, ao mesmo tempo que mostra o que, ao meu ver, era uma tendência sofística da época, critica a possibilidade de êxito desse projeto, né, quando aplicado universalmente. Né? Me parece que ele está falando aos sofistas justamente por dizer ali, né, hosper, hoi sophoi, como sábios, depois por utilizar o verbo em forma de particípio, sophizomenos, depois por utilizar o adjetivo deinos, né, dizendo, olha, um homem que faria isso teria que ser deinos, né? Deinos, deinotes, são palavras atribuídas aos sofistas, né? Certo? Então, aqui eu veria uma espécie de secularização e ligada aos sofistas, né? Então, assim, nos sofistas, a racionalização significa de algum modo, a secularização, desculpe, significa de algum modo, racionalização, trocar explicações mitológicas, né, por causas ou pela natureza, né? É claro que isso é uma definição absolutamente geral, né, e que em grande medida reflete a diferença manualística entre mitos e logos, né? Então, assim, é um processo que move toda a filosofia grega, desde o início, desde os pré-socráticos, e que depois está lá em Platão e Aristóteles também, né? Mas que faz parte, a meu ver, desse projeto de secularização. Né? Envolve também o desencantamento, a libertação da superstição através da ciência, né? Na vida de Péricles, por exemplo, Plutarco descreve um caso desses, em que o piloto do navio em que Péricles estava não queria partir porque havia um eclipse, né? E o Péricles pega o manto que ele está usando, põe na frente dos olhos do piloto, depois tira, né? E diz, olha, o eclipse é a mesma coisa. Só a lua está na frente do sol, é como se fosse um manto na frente dos teus olhos. Então não precisa ter medo nenhum, não tem Deus nenhum por trás, né? Você pode partir, né? Péricles foi aluno de Protágoras, né? E era um homem dado às ciências, de Anaxágoras também, né? Era próximo de Anaxágoras. Então, isso talvez reflita parte do ensinamento sofístico, né? Mas é a ideia de desencantamento. E, por fim, a ideia de previsão e domínio humano, né? Ou seja, o conceito de técnica. O conceito de técnica, ele vai ser importante em Platão, em Aristóteles também, né? Aristóteles é quem sistematiza e define o que é uma técnica, mas ele entra para a filosofia, esse tipo de racionalidade entra para a filosofia através da medicina e da retórica siciliana, da retórica gorgiana, né, sofística. E é difícil de dizer qual precede qual. Parece que há uma comunhão entre eles, porque Gorgias, por exemplo, tinha um irmão que era médico, né? E alguns dos tratados hipocráticos, o tratado sobre os ares, por exemplo, de Flatibus, é um tratado que é influenciado pelo elogio de Helena de Gorgias. Utiliza termos do elogio de Helena de Gorgias, né? Ao mesmo tempo que os sofistas utilizam a medicina, né? O Gorgias fala que a retórica é um tipo de medicina da alma, né? Em todo caso, a ideia de técnica, a ideia de que agora nós temos um conhecimento que nos permite prever ações e que nos permite dominá-las do ponto de vista humano, é uma ideia que contribui para a secularização, né? Então, a meu ver, os sofistas se caracterizam não por uma unidade temática, que é a discussão dos temas morais, em grande medida, como está lá na sentença de Cícero, mas por uma unidade metodológica. Eles discutem todos os temas da filosofia antiga, eles discutem o ser também, tá? Eles discutem a natureza. Mas toda vez que eles discutem a natureza, eles aplicam essas características da secularização. Tá? Aplicam uma forma geral, vamos dizer assim, do mote de Protágoras, né? De que o homem é a medida de todas as coisas tangíveis, né? As cremata, de como elas são e se elas são ou não são. Ou seja, que no fundo, é o homem, através de um processo de racionalização, desencantamento, previsão e tal, que diz se uma coisa existe ou não existe e diz como ela é ou como ela não é. Né? Então, esse mote do Protágoras, não à toa, a meu ver, define toda a sofística, né? Então, isso seria a grande parte, a secularização. E se nós observarmos os âmbitos em que a sofística agiu, nós vamos ver essa secularização atuando, olha, quase sistematicamente, né? Então, assim, na teologia, nós temos posições ateístas, posições da religião natural, descrições da religião através da história, da antropologia, agnosticismo. Na ética, nós temos discussões que, deixando de lado, por exemplo, a psicologia homérica, né? Onde uma pessoa, em grande medida, pode ser incitada a cometer um ato diretamente pelos deuses, né? Nós somos incitados a cometer atos por móveis humanos, né? Como útil, conveniente ou prazeroso, né? Então, há uma ligação ali entre psicologia e ética, né? Os sofistas descrevem a ação humana como sendo uma ação em grande medida humana, justamente, né? Não derivada dos deuses, né? Eles até abrem essa possibilidade, né? Dos deuses, no Elogio de Helena, por exemplo, mas parece que o lado humano das paixões
e do interesse, principalmente, é muito mais forte, né? Do ponto de vista político, é impressionante o nível de secularização dos sofistas, né? Porque a doutrina do nomos, a ideia de que há uma diferença entre nomos e physis, né? No fundo, a descrição da origem da autoridade, do consenso democrático, né? Através de um lado extremamente humano, né? Portanto, acabando com todas aquelas teorias políticas que fundamentavam a autoridade, o consenso, né? A partir dos deuses, né? Sem falar que é extremamente atenta à variabilidade cultural, né? Aos ritos, né? Nomos aqui é uma palavra muito geral, né? Não é só lei, né? Quando a gente vai debater isso nos antigos, também significa cultura, né? Ou convenção, né? Então, os gregos, eles chegam a esse ponto, por exemplo, de dizer que a diferença entre bárbaros e gregos é uma convenção, é nomos, que no fundo nós somos todos seres humanos, né? Na poética, há uma eliminação das musas e do entusiasmo, né? E junto com a linguagem, um desenvolvimento da técnica da crítica e da gramática, né? Então, os sofistas são os primeiros a pegar aquilo que Homero chamava de palavras voadoras, né? Épia, pteroenta, né? As palavras divinas, as musas que inspiravam o poema, como está lá em Hesíodo, e dizer, olha, não há musa nada por trás, não há Deus nada por trás, é tão somente técnica. Se você dominar meu manual, se vier para minhas aulas aqui, você se torna um Homero, né? Você se torna um poeta tão bom quanto Homero. A mesma coisa é a gramática, né? Quando alguém fala eloquentemente, não é porque domina a linguagem, né? Porque ele está sendo inspirado por algum deus que foi lá no seu peito e inspirou um grande discurso, como acontece lá em Homero, ou como acontece no Íon de Platão. Mas não somente porque eu domino a linguagem, domino os topoi, domino os adjetivos, domino a introdução, etc., e posso elaborar um discurso conforme regras capaz de persuadir as pessoas, né? Então, assim, é sempre a aplicação da técnica, né? O triunfo do século, por assim dizer, né? Esse raciocínio técnico a todos os âmbitos sobre os quais os sofistas escreveram, sobre os quais os sofistas pensaram, né? Então, assim, se nós pensarmos nessas características que eu acabei de mencionar, né? Na racionalização, desencantamento, previsão, domínio humano, na ideia de que os sofistas são, em grande parte, iluministas, nós vamos ver esses temas sob essa ótica. E me parece que isso garante, então, uma unidade entre os sofistas. Que nós podemos dizer, olha, os sofistas, de fato, constituem um grupo distintivo. Não por causa dos temas, porque os temas foram vários, né? Alguns trataram de algum tema e talvez não tenham tratado de outro, mas por causa do método. E todas as vezes que eles trataram, de tudo que eles trataram, metodologicamente, eles visavam uma secularização, né? Dou um exemplo aqui um pouco mais pontual, até para não me alongar demasiado, né? Na teologia, né? Na teologia nós temos, por exemplo, a sentença de Protágoras, um P4, né? Onde ele descreve um agnosticismo antilógico, totalmente baseado na epistemologia, uma epistemologia materialista que ele tem, né? No conceito de alma como matéria e numa análise dos discursos duplos, da natureza da linguagem humana. A partir disso, a partir da análise do fato de que sempre há divergência sobre os temas, a partir do fato de que a alma humana, as percepções da alma humana, estão sujeitas à variabilidade, ao fluir heraclítico, Protágoras conclui que discutir se os deuses existem ou não existem é como que uma perda de tempo, porque a nossa vida é muito breve, muito ínfima para discutir isso, né? A questão é muito obscura, né? E nós não podemos nunca estar certos de que existem ou não existem. Ou seja, o fato deles existirem ou não existirem depende de um discurso humano que defende que eles existem ou que defende que eles não existem. Mas nós não temos acesso a nenhum tipo de conhecimento suprassensível, a nenhum tipo de dado a mais que nos permita certificar esse discurso, dizer qual dos dois é verdadeiro. Sobre todas as coisas, há sempre dois discursos opostos entre si, né? Inclusive sobre os deuses. Então vejam, é uma derivação de uma ampla teoria epistemológica e linguística para o âmbito da teologia, né? Gorgias, no Helena, no Elogio de Helena, parágrafo 10, diz justamente que aquilo que são os encantamentos religiosos, a epodé, né, o feitiço religioso, entheos, epodé, ele usa a expressão, o feitiço entusiasta, né, o feitiço religioso, nada mais é do que retórica. Tem que ver com discurso e com uma técnica, ele usa a expressão técnica, baseada nos erros da alma e nas ilusões da opinião. Então, se eu tiver alguém capaz de fazer um discurso técnico que vise, que persuada uma pessoa, né, utilizando os erros da alma dessa pessoa e as ilusões da opinião, eu vou fazer com que essa pessoa acredite estar possuída pelos deuses ou
recebendo uma mensagem divina ou algo do gênero. Mas, a rigor, tudo isso é técnico. Ou seja, é como se os deuses não existissem, né? Pródigo, no fragmento B5, descreve justamente a religião do ponto de vista da antropologia, dizendo, olha, de fato, o que havia é que os seres humanos perceberam que certas coisas que eram úteis para a sua sobrevivência, né, o Félimon, coisas úteis, foram tornadas deuses, como, por exemplo, a lua, que se tornou Selene, o sol, que se tornou Hélios, né, o trigo, que se tornou Ceres, né, e o exemplo maior disso é o rio Nilo. Ele está fazendo alusão ao escrito de Cateu, né? Então, é uma descrição antropológica, uma redução antropológica da existência dos deuses. Critias, no fragmento B25 de uma peça chamada Sísifo, descreve uma situação em que os seres humanos estavam sem ordem nenhuma, viviam um caos, né? Então implantaram as leis. Quando as leis foram implantadas, isso ajudou com que a sociedade se organizasse. Mas depois de um tempo, os seres humanos notaram que a lei não era onipresente e que quando ninguém estivesse observando, eu podia fazer alguma coisa escondido que a lei não ia perceber. Para resolver isso, um sábio legislador, né, um legislador muito perspicaz, inventou a ideia de Deus. Disse, olha, mesmo lá onde você não está sendo visto pela lei, existe um Deus que está vendo você. E se você fizer alguma coisa errada, você vai ser punido no além, ou depois, né? Ou mesmo nessa vida, por um Deus. Então, não existe Deus, é um discurso retórico lançado no meio do povo, ele usa essa expressão, né? Lançou esse discurso no meio do povo, que persuadiu as pessoas da existência dos deuses. Tipo, muito próximo de teorias como, sei lá, teoria nietzschiana, maquiavélica, hobbesiana, né? Marxista, da teoria dos deuses, né? Então, e Trasímaco, por fim, num pequeno fragmento, também diz exatamente isso. Diz, olha, os deuses ou não existem, né, ou eles não se preocupam, os deuses não se preocupam com as coisas humanas. Porque se de fato eles se preocupassem, eles dariam conta da justiça, que é o maior bem para o ser humano. Mas eles não se importam que o injusto prospere. Então, o Trasímaco é tanto um realismo, quanto, ao mesmo tempo, uma espécie de deísmo, né? Dizendo justamente que talvez os deuses existem, mas não interferem na vida humana. Por fim, isso do ponto de vista político, né? Eu falei da filosofia da linguagem. Falo bem rapidamente, né? Mas aquilo que eu disse. Há uma desacralização da poesia e uma desacralização da palavra, né? Através de uma série de estudos da linguagem, né? Tanto técnicos, né? Da gramática, quanto de crítica literária, crítica mitológica, né? A própria ideia de um manual técnico é justamente a ideia contra o entusiasmo, contra a inspiração, mostrando que nós podemos nos tornar poetas ou bons oradores através da técnica, né? E isso está aí uma quantidade imensa de fragmentos, como vocês podem ver no slide, né? Mas do ponto de vista político, né? Todos os sofistas, de algum modo, têm uma série... Todos os sofistas têm reflexões políticas, né? E chegam a conclusões muito interessantes, como, por exemplo, o pan-helenismo. A primeira vez que o pan-helenismo é descrito é em Gorgias. Depois retorna lá em Platão, por exemplo, na República, né? A ideia da unidade dos gregos contra os bárbaros, né? E temos, obviamente, exemplos históricos disso, né? Dos gregos se unindo contra os persas e tal, antes de Gorgias, isso, né? Mas o Gorgias que coloca isso num discurso, né? O Gorgias que defende ideologicamente essa união dos gregos. Antifonte e Hipes vão ainda mais longe e defendem a unidade da raça humana, a não diferença entre gregos e bárbaros. Uma ideia que é fundamental para o estoicismo e depois para o cristianismo, né? Que fundamenta a ideia de direitos humanos, por exemplo, dos direitos do homem, né? São os primeiros a defender isso. Por quê? Porque constatam justamente, racionalizando os fenômenos, né, desacralizando os fenômenos, que os seres humanos, de algum modo, são iguais, né? Partilham do mesmo tipo de vida, do mesmo tipo de existência. A história especulativa de Protágoras, de Pródico, de Gorgias, né? De Critias, desculpa, que descreve, em grande medida, a origem da sociedade através de pactos, né? Como acontece lá em Rousseau e lá em Hobbes, né? É justamente uma descrição do secular da origem da sociedade. Os atenienses se formaram não porque Atena brigou com Ares para ver quem ficava com a cidade, etc., mas porque eles se juntaram, politicamente falando, né, e começaram a distribuir os bens entre si e formaram uma sociedade política, né? E tudo isso, de algum modo, tudo isso, de algum modo, encontra seu apogeu no debate entre nomos e physis, na ideia de que há uma esfera da natureza e, por cima dessa esfera, uma esfera da cultura, uma esfera da convenção.
né, que descreve a origem e a fundamentação do poder em bases humanas. Isso está em Antifonte, é o autor mais célebre sobre isso, mas é também aceito por Hippias, por Hippias, né, Délida, fragmento C1, né, por Gorgias, no Palamedes e no Helena 17, Palamedes 1, né, por Trasímaco, na República, né, a crer no Testemunho de Platão, né, por Licofrão, né, é mencionado como, de algum modo, próprio dos sofistas ou de Sócrates, nas nuvens de Aristófanes, né, e também mencionado como próprio dos sofistas no Teeteto e no Gorgias de Platão. Então, tudo isso faz com que nós vejamos os sofistas, de algum modo, como um grupo. É isso que eu gostaria de defender, né? Que se nós pensarmos, então, que os sofistas partilham de um estatuto profissional, ok, é uma boa definição para vê-los como um grupo, né? Eles partilham de um estatuto profissional. Eles são professores itinerantes que ensinam retórica. Em geral, não são atenienses. Mas há exceções. Por exemplo, Critias é ateniense e Critias não ensina retórica. Nunca ensinou. Por isso, o Lax e Most não incluíram Critias nos novos fragmentos junto com os sofistas. Nos novos fragmentos pré-socráticos, né? Mas a parte, o estatuto profissional, a parte essa ideia do grupo, né? E a parte, a suposta unidade temática que Cícero identifica, que outros autores identificam, a uma unidade metodológica, que em grande medida se resume no conceito de secularização. Então, se nós aplicarmos esse conceito de identidade à antiguidade, fazendo essas ressalvas que eu mencionei aqui por alto, nós vamos validar a ideia de que os sofistas são os primeiros iluministas, né? E vamos, por fim, validar a ideia de que o iluminismo se dá através da secularização. A consequência assim, histórico-filosófica disso, né, é o problema do iluminismo, né? É a ideia de que se nós retomamos hoje a secularização, se nós retomamos hoje a ideia de que o corpo da mulher, por exemplo, deve ser descrito em bases científicas e não em bases religiosas, de que a autoridade de um governante, de que a autoridade da democracia emana não de Deus, mas emana do povo, do consenso, algo do gênero, nós estamos, de algum modo, retomando o legado sofístico. Eu creio que seja isso. Espero que tenha ficado minimamente claro e que suscite algum pensamento em vocês, alguma reflexão para os estudos antigos e para a contemporaneidade. Muito obrigado. Obrigado, Ingrid. Foi excelente. A gente abre agora, então, para perguntas, né? Quem quiser, como sempre, pode ou levantar a mão aqui, ou escrever. Os dois jeitos a gente vai fazendo a conversa. Eu, para o pessoal aí ir levantando a mão e escrevendo, eu queria começar com uma questão bem simples, assim. Na verdade, não é simples, não, mas simples no sentido de pode ser tratada brevemente, né? É uma questão complicada. Mas eu achei legal, achei que faz sentido isso que você falou, mas será que você não está se baseando num conceito de secularização muito, muito moderno, no sentido de que não leva em conta todas as críticas a esse ideal de modernidade, de secularização, de racionalidade iluminista que foi feito pelos filósofos pós-modernos? Eu penso, por exemplo, no Foucault, mas também penso no Charles Taylor, né? Quando ele fala contra a tese de subtração. Será que essa racionalidade iluminista aí que se pensou a si mesma, né? Numa noção pressupondo uma noção histórica de progresso, né? Não é só um tipo de racionalidade de uma elite europeia de um certo momento que, inclusive, tentou impor isso para o mundo todo. Eu não sei se isso está implícito no que você falou ou não. Por vezes pareceu, mas não necessariamente. Não estou falando que está. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, é uma questão fundamental. Sim, há uma diferença, me parece. Eu diria que, em certo sentido, os sofistas são mais atentos àquilo que depois serão as críticas dos pós-modernos do que os iluministas, que são muito mais ingênuos e creem nessa razão com R maiúsculo, como se ela existisse em si por si, como se ela fosse um reflexo da natureza, um espelho da natureza, como o Rorty vai descrever, né? E não percebem, por exemplo, quão relativa ela pode ser a uma cultura, muitas vezes, né? E quão deficitária que ela pode ser.
Por exemplo, nós sabemos hoje em dia que a ciência, depois dos trabalhos de Thomas Kuhn, depois dos trabalhos do Círculo de Viena, né, de Quine e do Feyerabend, etc., nós sabemos que a ciência é, para usar o termo aqui do Ortega C, o admirável mito europeu. Né? Que a ciência não está descrevendo a realidade en auto cataltó, a realidade como de fato é. Né? Mas, mesmo assim, é o melhor método que nós temos para descrever a realidade se levarmos em conta a ideia de um procedimento controlado, de um sujeito universal capaz de compreender esse método, de um experimento que pode ser realizado em qualquer parte do globo, né, por qualquer pessoa, que não leva em conta raça, não leva em conta gênero, não leva em conta o tamanho da pessoa, etc. Né? Então, me parece que os sofistas, a perceberem perceberem como a razão pode ser usada para criticar a tradição, eles libertam o ser humano, em grande medida, eles são progressistas nesse sentido. Eu endosso a ideia de que os sofistas são democratas, em grande medida, porque, por exemplo, Protágoras escreveu a Constituição da colônia de Túrio, fundada em 444, a pedido de Péricles. A gente não sabe dessa Constituição, mas, ora, como é que uma Constituição, a pedido de Péricles, seria oligárquica? Não é oligárquica, era muito provavelmente democrática, né? Então, há essa tendência democrática nos sofistas, né? Então, assim, eles usam a razão para criticar, para desacralizar, né, para secularizar vários temas que Homero, os pré-socráticos já haviam tratado de uma forma teológica, mas ao mesmo tempo eles sabem que essa razão não é aquela razão que depois vai aparecer lá em Platão e Aristóteles, né, que não é uma razão tão forte, que não é uma razão que descreve de fato como a realidade é. Antecipando em grande medida os pós-modernos. Não é à toa que os sofistas sejam citados pelos pós-modernos. Não é à toa que Lacan seja de algum modo sofista, né? Ou que Nietzsche, num fragmento, fala justamente isso. Nós somos extremamente protagóricos. Nietzsche, que né, debelou, que destronou a razão, etc. Então, há esses dois lados. Algumas pessoas podem até ver justamente os sofistas como não sendo progressistas, não sendo iluministas, justamente por causa desse suposto irracionalismo. Né? Mas, a meu ver, não é isso. A meu ver, é que a racionalidade retórica é consciente da relatividade, em grande medida. E é isso que eles utilizam. A parte que no século XVIII utiliza-se, em grande parte, a ciência newtoniana, a qual é baseada em Euclides, no método geométrico de Euclides, né? Na ciência aristotélica, etc. E só no final do XIX, com geometrias não euclidianas, com a antropologia, depois com a psicanálise, etc., que nós vamos começar a desfazer esse grande iluminismo da razão entronada, com R maiúsculo. Né? Então, me parece que os sofistas são, de algum modo, ainda mais sutis, sabe? Que nós conseguiríamos até livrá-los, aproximá-los dos pós-modernos, sem, de algum modo, colocar de fora a razão. Né? Que é a mesma coisa da ciência. Apesar da ciência ser relativa, ainda é melhor que a cloroquina. Né? Ainda é melhor que o flogisto. Porque, de algum modo, nós sabemos que o procedimento é controlado. Nós podemos reproduzir. Não é uma inspiração divina, não é algo só eu que sou a pessoa escolhida pode ouvir. Né? É um procedimento controlado e racional. Né? Então, nesse sentido, é democrático. E, em grande parte, é progressista, a meu ver. Né? Não sei se responde, Bernardo. Fez sentido. Leandro levantou a mão. Leandro? Oi, Bernardo. Olá. Oi, Engler. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Vou fazer uma pergunta bem rapidinha sobre a secularização. Se o Engler tivesse, você, Engler, tivesse recuado um pouco mais, não ao Sócrates, como você sugeriu, tivesse, por exemplo, recuado ao Simônides, que é a tese, grosso modo, do Marcel Detienne, né? Que seculariza a poesia por causa do ofício, por causa da técnica da memória e das doutrinas que ele traz à tona. Você não acha que você chegaria num outro modelo de secularização e que, no limite, em vez de se aproximar a sofística do Sócrates, teria que aproximá-la de Homero, por exemplo? Obrigado. Seu microfone está desligado. Você Obrigado, conseguiu pegar? Sim, consegui pegar. É uma questão muito boa, mas bem intrincada, né? Porque, em parte, Homero também é visto como sendo a origem do ceticismo e também a origem da sofística, né? Porque ele seria relativista, né? O próprio Aristóteles, no Metafísica Gama, menciona isso, né? E sim, a tese do Detienne sobre o Simônides por ter tornado a poesia um ofício, né?
Assim, isso está, em parte, abarcado na ideia de técnica, né? O fato de que os sofistas levam a racionalidade técnica sistematicamente a todos os domínios. Isso é o que o Simões teria feito só no âmbito da poesia. Então, eu não nego que haja, antes dos sofistas, elementos dessa secularização. Como eu disse, se a secularização, em parte, implica a busca por causas naturais ao invés de causas teológicas, então toda a filosofia grega é secularização, porque a passagem do mitos ao logos é isso, de algum modo. Né? Então, não veria esse problema, né? Em colocar tudo. E não veria também problema em dizer que, olha, parte dessa tendência está lá em Homero, né? Porque o que não está em Homero, né? Nós podemos ler Homero de várias formas e sempre, de algum modo, encontrar lá em Homero, né? Algum precedente, né? Para algum movimento, né? Do século V ou até posterior, né? Como disse, o Aristóteles coloca Homero como um relativista, né? Como um cético, em grande medida, né? Na metafísica gama. Mas o que é diferente, o que é diverso com os sofistas? O diverso com os sofistas é justamente a sistematicidade com que eles aplicam esse tipo de racionalidade. Isso é o diverso. Então, assim, Simônides pode ter feito, Homero pode ter algum indício disso também, né? E outros pré-socráticos, né? Porque o próprio mito, em certa medida, é uma racionalização. Né? O próprio mito, de algum modo, é uma explicação. A dialética do esclarecimento do Adorno, do Horkheimer, começa com isso, justamente, né? Mas, de novo, de forma sistemática, aplicada a todos os âmbitos humanos, âmbitos humanos, com aquele mote protagórico, né? Vamos reduzir tudo que não é humano ao humano, me parece que só os sofistas fazem. Então, talvez, no mínimo, pela abrangência disso, ou pela sistematicidade, me parece que eles são os verdadeiros fautores, assim, os verdadeiros defensores da secularização. Não sei se isso responde, né? Leandro, quer falar mais alguma coisa? Eu agradeço a resposta do Michael. Eu só acho que realmente o papel que você, Michael, dá à ciência e à filosofia, acho que terminam determinando muito a sua posição sobre a sofística. Porque, por exemplo, veja o papel que você atribui ao Russell, né? Que vê na crise das ciências europeias e da filosofia transcendental essa espécie de problema perpetrado pelo Galileu, né? É uma leitura, eu acho que muito bacana, me encabula muito e, enfim, só tenho a agradecer pela sua resposta, mas eu fico com a pulga atrás da orelha o papel que você atribui para a ciência e para a filosofia, quando comparado, por exemplo, a característica que a linguagem tem, por exemplo, para dizer como o pessoal diz, né, de criar o ser, e não o contrário. Né? Eu acho que está aí um pouco o meu desconforto com relação à atribuição de Sócrates como, digamos, proto-sofista, vamos dizer assim, não sei se você usou, ele é simultâneo, enfim, já estou viajando aqui, você desculpa meu estender isso, mas eu já estou satisfeito demais com a sua resposta e depois a gente pode conversar mais pessoalmente. Obrigado. Eu reitero isso, sim. O Sócrates, como sofista, eu discordo. Essa é a posição do Locke e Most, tal, né? De colocar o Sócrates junto com os sofistas, né? Eu disse que há essa posição e tal, mas não partilho dela. Para mim, o Sócrates é diferente dos sofistas justamente porque eu acredito na descrição que Platão dá de Sócrates, né? Mas eu entendo o seu desconforto. E porque justamente a visão do que seria razão, visão do que seria ciência nos sofistas é mais deflacionária do que a visão do que seria Galileu, do que, em parte, a pergunta do Bernardo, né? Do que Galileu, do que Newton, do que os iluministas vão defender, que o Russell está criticando, em grande medida. A matematização geral, né? Esse racionalismo que não é o verdadeiro racionalismo, né? Porque, em parte, perdeu, por exemplo, o papel de diretor de filosofia, né? Então, assim, eu concordo com isso. Mas eu quero dizer, no âmbito grego, se a gente observa, apesar dessa coisa deflacionária e tal, ainda dessa criação do ser pela linguagem e tal, que a retórica proporciona, ainda assim nós conseguimos ver esse aspecto, né? Pelo menos os embriões desse aspecto, né? Então, seria isso. A própria ideia de uma educação enciclopédica ou da divisão das ciências. O Ocidente não se faz sem divisão das ciências, né? Estamos aí na universidade para falar, cada um fala da sua área, né? A divisão das áreas, etc.
isso é institucionalizado em grande parte por Aristóteles, pelos estoicos, mas antes deles, pelos sofistas, né? O Werner Niemeyer fala claramente, os sofistas são os criadores da universidade, da ideia da universidade, né? Do trivium e do quadrivium, né? Então, eu só quero dizer que o papel deles na constituição do que é o Ocidente é muito mais fundamental do que costuma parecer, né? O Ocidente não é só a história do platonismo ou a história do aristotelismo, como diz Nietzsche ou diz Heidegger, né? Mas vamos lá, podemos continuar a conversa. Tem duas perguntas aqui no chat. Eu vou ler uma e aí depois eu vou ler a outra. Primeiro aqui. João Paulo, a respeito do casamento, essa visão de Marx me parece no mínimo imprecisa, já que em sociedades onde não havia um sistema econômico que Marx definiu como capitalismo, como a sociedade de países islâmicos, na China, na Coreia e no Japão, vemos a presença do dote, do casamento arranjado, do cálculo social, etc. Essa é a primeira. Bom, isso daí é o problema com Marx, né? Eu só estou citando aqui a ideia do Manifesto Comunista que ele está tentando mostrar, né? O exemplo que eu dei do casamento não está lá, estou dando eu que dei esse exemplo, mas o que está é isso, né? Que os laços sagrados foram trocados pelo cálculo frio e egoísta do interesse, né? Do dinheiro. E que isso seria o papel revolucionário, progressista na visão de Marx, né? Ele é um cientificista do capitalismo, né? Mas não duvido que haja isso em outras sociedades contra-exemplos, né? Tá, aí a Priscila. Bom dia a todos, obrigada pela palestra, Maicon. A minha pergunta vai um pouco na direção da fala do Bernardo. Alguns estudos bastante consolidados, tais como de Reinhard Koselleck e o de Hans Blumenberg, que mostram outras perspectivas. Você fala em secularização como uma categoria interpretativa meta-histórica, sem chamar a atenção para que a emergência do termo tenha sido somente no século XVI, no âmbito da expropriação dos bens da Igreja Católica e da transferência desses bens para o poder secular. Nesse sentido, a secularização emerge em um contexto histórico específico, a partir de um movimento político-jurídico. A racionalização, enquanto derivado do processo de secularização, já a tornaria metafórica. Como a racionalização, né? Como usar a categoria metafórica para interpretar o Sócrates real e a sofística real? Então, é Priscila, né? Priscila, justamente o que eu estou dizendo. É isso que eu falei da estética e da questão da história dos conceitos. Eu não partilho dessa posição de que conceitos fundados numa determinada época e num determinado contexto não possam ser aplicados a outros âmbitos. Eu acho que isso é uma pobreza imensa. Porque, se isso fosse verdade, como disse, nós não podemos aplicar o conceito de filosofia ao que nós estamos fazendo. Porque esse conceito teria que ser aplicado tão somente ao que se fazia no século V, em grande medida. Né? Então, assim, entendo a origem do conceito de secularização, a sua aplicação específica nesse âmbito político-jurídico que você menciona, mas me parece que nós podemos utilizá-lo contanto que nós façamos essa prevenção, por assim dizendo, olha, estou utilizando em tal sentido, são tais e tais características que eu quero chamar de secularização, e assim, nesse sentido, eu posso aplicar para os gregos. Né? Senão, do contrário, nós também não poderíamos aplicar o conceito de iluminismo aos gregos, como Leske, Hegel, Eduard Zeller, tantos outros fizeram. Então, esse espartilho teórico da filosofia da história, me parece que não é muito frutífero para o ponto de vista do pensamento. Né? Muito pelo contrário, nós podemos falar em traços. Né? E, em grande parte, ele está... Nós entraríamos aqui numa discussão da filosofia da história, mas, em grande parte, ele está pressupondo uma noção de história progressiva, de uma história de antes e depois, né? Que é só uma das noções da história. Por exemplo, não faria sentido nenhum para Schopenhauer, que acha que a história é cíclica. Né? E Schopenhauer acha que tudo que está acontecendo no mesmo palco, né, a gente só muda os atores, mas é sempre o mesmo drama que está sendo encenado. É uma posição minoritária, mas totalmente possível do ponto de vista do pensamento. O que eu quero dizer é o seguinte, não sem endossar a posição de Schopenhauer, né, mas me parece que há traços de conceitos e há traços de vivências humanas que são vivências humanas e que se são chamados de secularização no século XVI, XVII em diante, ou que são chamados de sofizômenos na antiguidade, por Platão, né? Ou que são chamados de evemerismo na antiguidade, de interpretação alegórica, hipónoia. Variam os nomes, mas o que há por trás ali, de um ponto de vista filosófico, é em grande medida isso, esse processo de racionalização, de libertação do homem, de previsão dos fenômenos, né? E domínio dos fenômenos através de uma técnica humana. Então,
me parece que sim, que é possível aplicar aos sofistas, né? Se não houver isso, há um problema muito grande, se nós não pudermos aplicar isso, né? Há um problema muito grande. Inclusive, haveria problemas de tradução, né? Nós poderíamos pensar que uma tradução, não seria possível traduzir os textos, etc. Me parece um espartilho teórico. E a gente ficaria muito preso, assim, conceitualmente falando. Embora, claro, é extremamente essencial saber a origem do conceito, definir a origem do conceito e tal. Não sei se isso responde, mas... O Jean levantou a mão também. Jean? Oi, estão me ouvindo? Oi, Maicon, muito obrigado por essa excelente palestra. Eu concordo com a ligação que você fez entre sofistas e secularização. Acho que você traz elementos fortes o suficiente para concordar com essa tese, essa comparação, né? E também a retomada que você faz ali na apresentação de colocá-los como os primeiros iluministas. Acho que faz muito sentido isso. E a tentativa de refutação dessa tese de pessoas como Taurek, que você nos apresentou, me parecem que decorrem apenas do dogmatismo historicista radical. E são exatamente isso que você diz, espartilhos teóricos. Porque os indícios de que há semelhanças entre os iluministas e o que os sofistas estavam fazendo são muito grandes. Você mostrou eles aqui, né? Agora, isso nos leva à questão de que, se isso aí é verdade, então na história existem retornos. Ela não é um progresso linear ascendente em que nada se repete, porque o iluminismo surgiu, desapareceu e apareceu de novo, né? Então a minha pergunta, a minha questão vai mais no sentido de comparar os dois iluminismos. Porque na secularização há um distanciamento da religião, né? Mas não necessariamente da moral criada pela religião. Nesse sentido, Hegel e Nietzsche, por exemplo, entendiam o iluminismo como uma secularização do cristianismo. O Nietzsche chega a dizer que o movimento democrático é um herdeiro do movimento cristão. Então, há neles uma crítica à religião, um distanciamento da religião, mas eles herdavam e tornavam mais radical a moral cristã, né? Que aspectos da moral cristã? A moral da compaixão, da igualdade, do universalismo, da probidade intelectual, né? Nietzsche vai por essa linha, né? Mostrando que os que são críticos pensam que são críticos, mas não são tão críticos assim porque herdam e aprofundam a moral da religião que eles estão criticando. Agora, e essa moral que eles herdam, né, os iluministas modernos, é uma moral que critica aspectos centrais da moral pagã antiga, como o orgulho, a grandeza, a glória. Aí eu pergunto a você, né? Primeira pergunta. Os sofistas herdaram e desenvolveram essa moral pagã como os iluministas fizeram com a moral cristã? Eles também, de alguma forma, herdam isso? Porque essa questão, um pressuposto da minha questão é: a razão pode criar valores? E se ela não pode, na verdade, não vai criar, vai retrabalhar uma moral anterior. Enfim, porque a moral vai ser criada de forma arbitrária. Enfim, esse é um pressuposto que eu estou explicitando da minha pergunta, né? Mas uma outra questão aí, você vê alguma diferença entre iluministas antigos e modernos? Baseado nesse comentário que eu fiz antes? E se existem retornos na história, será que também existem problemas perenes? Porque a sua fala me fez pensar na peça As Nuvens, de Aristófanes, em que ali aparece Sócrates como um sofista e aparece algo que o Léo Strauss chamava de problema perene, que é a relação entre filosofia e sociedade. Porque o filósofo está em busca da verdade, doa quem doer a todo custo, está disposto a sacrificar suas próprias crenças mais amadas na busca da verdade, não tem nenhum compromisso, então, em ser fiel com a autoridade ou com os costumes ou com a religião, mas só com a busca pela verdade. E nessa busca, ele vai e se depara com o caráter humano e construído de todos os valores.
E nessa busca, então, ele acaba relativizando esses valores, desnaturalizando, desdivinizando esses valores. Se tornam convenções. E com isso se tornam mais frágeis. E na Peça das Nuvens, o que acontece? O jovem Fidípides, que era um atleta, uma pessoa super saudável, alegre, de bem com a vida, é corrompido pela filosofia, pelo ensino com Sócrates, se torna uma pessoa magra, pálida, corrupta, imoral. Né? Então a filosofia teria gerado corrupção quando praticada por pessoas que não teriam um temperamento filosófico. Só que, na visão igualitária dos iluministas modernos, todos podem ser filósofos, todos podem ser sujeitos críticos. Segundo Léo Strauss, Platão não era esse igualitário. Nem todos vão ser filósofos. Então, para Strauss, o caminho de Platão é diferente de Sócrates. Em vez de fazer um ensino para todo mundo igual, vamos todo mundo virar filósofo, ele fala, não, vamos separar mito para o povo e busca da verdade para a filosofia. Você acha, com base nessa sua pesquisa sobre a secularização do movimento sofista, você acha que Platão se diferencia dos sofistas por essa responsabilidade política maior em relação às crenças populares ou não? Poxa, obrigado, Gé. Mas são várias questões, eu não sei se eu vou conseguir desculpa, tratar de tudo assim. Mas eu fico feliz que você fale justamente isso do dogmatismo do historicismo, né? É justamente contra isso que eu tenho batalhado. O fato de que o iluminismo tenha sido nomeado no século XVIII, tenha sido definido no século XVIII, tenha sido um grande debate do iluminismo do século XVIII, para mim, é importante de um ponto de vista histórico, mas do ponto de vista filosófico, não significa que não houve iluminismo anterior. É isso que eu estou defendendo. Que nós temos traços que se repetem em grande medida, que são retomados de novo, conscientemente ou não. Conscientemente ou não. Né? Então, mas eu não aceito essa visão linear, né, que gera justamente esses espartilhos, né? Essa dificuldade de ver a antiguidade com outros olhos, né? É bem complicado isso. E como eu disse, que gera o problema de como é que nós vamos chamar de filosofia, então, o que nós fazemos, né? Porque é totalmente diferente. O que nós fazemos do que os gregos faziam, em grande medida, né? Mas tem traços, é isso que eu estou dizendo. Tem traços. Tem vários traços e por isso nós podemos chamar de filosofia. Né? Então, concordo. Eu acho que os sofistas, no que toca a moral, fazem parte do que os iluministas fazem também. Né? Então, em parte, alguns sofistas, de fato, defendem a moral homérica, que seria a moral dominante. Vão defender valores como a areté, como a virtude. Mas a tendência geral é deflação. A tendência geral é deflacionária. É como aquele... esqueci agora o nome do poeta. O Arquíloco. É como o poema do Arquíloco, em que ele solta o escudo e foge para não morrer, né? O escudo significava tudo em Homero, né? Mas o Arquíloco deixa o escudo de lado e diz: o que é um escudo, né? O que é minha honra, guerreiro? Quero é salvar minha vida. Ou seja, está pensando no útil, está pensando no conveniente para ele. De modo geral, traços da ética sofística, etc., levam para o conveniente e para o útil, o que seria em parte censurado em Homero. Né? Há em Homero um conveniente, há um útil, né, pro nobre, tá? Em parte há isso também, né? Mas os valores da noblesse oblige, das obrigações da nobreza, podem se sobrepor a isso. Tanto é que eu posso morrer pela honra, como Aquiles morre pela honra. Né? Aquiles morre pela honra, que é um valor abstrato em grande medida, né? Então, eu diria que é difícil dizer com certeza, assim, que em parte os sofistas desenvolvem a moral homérica, né? Desenvolvem o valor da educação homero. A educação homérica, o que era? Grandes feitos e grandes palavras. Está lá no episódio das Litae, quando Aquiles descreve a educação dele. A fazer grandes feitos e grandes palavras. Os sofistas, em grande medida, ensinam isso. Grandes feitos e grandes palavras. Mais a questão das palavras, né? Mas também grandes atos políticos, né? Então, eu diria que eles, em parte, criticam e, em parte, adotam também. Isso seria, talvez, uma diferença com os iluministas modernos. Né? Penso no próprio Nietzsche, que diz, né? Foram os cristãos que mataram Cristo, né? Foram os cristãos que mataram o cristianismo. Foram os próprios cristãos que, em sua ânsia demasiada pela verdade, levaram a verdade até o ponto de a gente descobrir que Deus não existe, né? De a gente descobrir que as religiões são criações ou coisa do gênero.
Lembra desse movimento dialético, né, que o Nietzsche descreve, né? Então, isso, de algum modo, não sei se verifica, né? É difícil dizer, né? Porque os sofistas são, de algum modo, homeristas, né? São da tradição de Homero. Mas o problema é que a instituição da religião nos gregos é muito mais volátil, né? Nós não temos, então, como identificar muito claramente, isso é o cristianismo, esse é o conjunto de dogmas. Aquilo varia muito de pessoa para pessoa, né? Então, daria para dizer que, em parte, estão concordando, em parte, estão realizando a cultura homérica ao transpor o ideal da Ereté, que era restrito para a aristocracia, para todo mundo. Em parte, eles estão democratizando esse ideal da Ereté e dizendo que não é divino, que não depende da raça ou da família. Mas, em parte, estão, de algum modo, denegrindo, desculpe pela palavra, estão, de algum modo, enfraquecendo esse ideal, estão, de algum modo, tornando esse ideal mais pobre, né? Como Aristófanes critica, né? A crítica do Aristófanes vai por isso, né? Que é um tipo de racionalidade que torna a pessoa mesquinha e que acaba com os costumes, né? O Fidítipes agora pode bater no pai dele. Por quê? Porque ele dá uma explicação mitológica que o sofista dava, né? Na época, olha, os Zeus bateu no pai, então eu também posso, então se o Deus faz, eu posso fazer também. E ele pode bater agora no pai dele, né? Então, vai por aí, eu diria, né? E sobre Platão, eu não sei sobre essa questão das crenças populares, né? Da questão da virtude popular, da questão do mito para o povo e tal. Eu já não sei dizer o que eu penso sobre isso. Sobre a secularização, eu diria que a posição do Platão é crítica, que ele admite vários aspectos da racionalização sofística, desenvolve em grande medida, né, uma filosofia que é racional, né, e tal, só que sem eliminar os elementos divinos. O Platão não elimina os elementos divinos, a posição dele é bastante sui generis. Me parece que o Ion, por exemplo, é um manifesto de Platão contra a secularização sofística. Parece que o Ion é escrito justamente para dizer, ei, como assim? Vocês pensam que se eu pegar um manual, se eu pegar um dicionário, eu posso me tornar poeta? Vocês estão esquecendo as musas? Vocês estão esquecendo a inspiração? Vocês estão esquecendo os deuses? O entusiasmo? E daí ele escreveria o Ion, né? O Fedro também. Então eu defendi isso no meu doutorado. Minha tese de doutorado defendi que o Ion é esse manifesto, né? Justamente, minha tese de doutorado é sobre secularização, né? A secularização na poética de Aristóteles, né? E tal. Então, eu diria isso. Agora, quanto à crença popular, eu não sei. Envolveria uma longa discussão, né? Até a discussão do Platão de Leo Strauss, qual que é, Leo Strauss, né? Qual que é esse Platão e tal, né? Mas claro que em Platão há uma preocupação com explicações mais simples, né? Mas em grande parte dá para pensar isso pedagogicamente, né? Platão pedagogicamente dá explicações mais simples para o povo e tal, né? Não sei se respondo, eu acho que tratei assim tudo um pouco. E Aristófanes é uma crítica conservadora, né? O Aristófanes é justamente uma crítica conservadora desses excessos de racionalidade, né? Se nós vamos ver, olha, o que acontece com Aristófanes em grande medida, nas nuvens de Aristófanes, o que acontece com Galileu na peça do Brecht, ou seja, o que acontece mesmo de fato com Galileu, sabe? O que acontece com a perseguição dos cientistas que nós estamos vendo, que nós temos visto hoje? É isso que eu estou dizendo, que são traços históricos que não sei se repetem, se são cíclicos, sabe? A alma humana, para mim, o ser humano, a existência humana é a mesma, ela varia historicamente, mas o que nós fazemos é sempre essa abertura ao ser, né? De que todo ser humano, de algum modo, partilha, né? Então, é muito difícil não ver esses traços lá. E é muito difícil não ver características da filosofia grega no modo de vida atual, né? Então, eu só quero dizer que esse espartilho que eu não aceito, né? E por isso a hesitação dos outros intelectuais, né? Diz, esse tema é extremamente moderno, não dá para aplicar para os antigos, né? Eu sei disso, eu estou partindo disso. E estou criticando essa separação drástica entre modernidade e antiguidade. O André levantou a mão também. Oi, Michael, tudo bem? Eu tenho uma pergunta. Opa, travou. Ah, não. Tá me ouvindo direitinho, né? Eu tenho uma pergunta sobre a cronologia, assim. Eu não sei se é uma pergunta séria ou se é mais por falta de conhecimento da minha parte, mas aí se for falta de conhecimento, é bom que você corrija e eu parto para o próximo problema. Na minha cabeça, o sofista tinha sido uma caracterização principalmente fundada por Platão, ou melhor, não fundada por Platão, mas escrita em pedra por Platão. Já existia, né, pelo menos pelo que a McCoy fala no livro dela, já existia essa ideia obtusa e um pouco obscura de quem era o sofista anteriormente, mas era uma coisa que realmente
pegava muita gente diferente, era usado para pré-socráticos, para poetas, para os sofistas, que viriam a ser entendidos como sofistas depois, e teria sido Platão que teria afunilado isso e teria escolhido propositalmente, com certas intenções, delimitar quem era de fato o sofista. E ele teria feito isso, pelo menos na minha visão, para mostrar que aquela galera que as pessoas entendiam como sábios não eram de fato sábios. Então, toda essa ambiguidade do termo teria sido extremamente útil para mostrar que aqueles que diziam saber sobre as coisas ou não sabiam sobre as coisas, ou não falavam a verdade sobre as coisas que eles sabiam, e também tinham toda essa posição moralmente ambígua, para falar o mínimo, de cobrar as pessoas para ensinar a essas pessoas sobre a sabedoria. Na visão de Platão, não deveria ser algo tão próximo de uma posição mercenária. Então, ele, pelo menos pelo que eu entendia, ele delimitava em pedra, ele escrevia, ele tentava solidificar a visão do sofista nesse sentido pejorativo, para fazer a crítica a pessoas que principalmente cobravam pelos ensinamentos, como você disse, nesse estatuto profissional, e diziam ensinar sobre a virtude sem sabê-la ou sem dizer a verdade sobre o que eles sabiam sobre ela. E isso é especificamente interessante para mim por causa de Gorgias, que, como você sabe, é quem eu estudo, e, na verdade, o diálogo Gorgias, né, em que Platão parece fazer uma tentativa de conciliar a possibilidade tenta conciliar a nomenclatura de alguns sofistas como sofistas, mesmo sem eles ensinarem sobre virtude. Então, Gorgias não ensinava sobre virtude, ensinava sobre retórica, ele vai lá no Gorgias e chama ele de rétor e não de sofista, em outras palavras. Mas aí passa o diálogo todo falando que sofistas e rétores se confundem porque nem eles mesmos sabem aquilo que eles ensinam, se é que eles ensinam alguma coisa. Então, a minha pergunta partindo dessa perspectiva que você apresentou, quando você diz que os sofistas estão metodologicamente associados a essa secularização, você está pegando um termo pejorativo criado ou desenvolvido ou fixado por Platão e Aristóteles e vendo uma associação nele que não inicialmente estava lá, ou você está dizendo que não, Platão percebeu também, ou seja lá quem delimitou melhor o termo, percebeu essa associação metodológica e entendia ela de certa forma, negativamente também. Então, quando ele delimitou o grupo, ele estava falando, são pessoas que cobram, são pessoas que supostamente ensinam virtude, são pessoas que abrem mão de parte importante da explicação, que seria a explicação mitológica, teológica ou transcendental, ou é uma quarta opção que eu não consegui perceber na sua apresentação. Sabe, a secularização já estava na parte pejorativa do termo, ou, na verdade, ela existia nesse grupo que foi delimitado, mas não estava no intuito inicial de criticar os sofistas. Deu para entender? Talvez tenha ficado muito confuso. Eu acho que eu entendi, sim. Veja, você pode qualquer coisa me interromper, né? Se eu não entendi. Assim, de fato, você tem razão, esse de um ponto de vista cronológico, né? Da aplicação do termo sofista, né? Como eu disse, todo o capítulo do livro sobre sofista começa com o termo sofista, né? Para nos tornar conscientes justamente que eles não utilizavam esse termo, aparentemente, né? Mas, por exemplo, no túmulo de Trasímaco, a inscrição do túmulo dele era Trasímaco, cujo saber era Sofia, cuja profissão era Sofia. Então, Sofoi, né? Sofistes, né? O que nós vamos chamar, né? Justamente. Agora, você tem razão em que Platão é um dos primeiros a identificar esse grupo, né? Platão e Aristófanes, né? E depois Xenofonte. São os primeiros a identificar, né, conforme os textos que nós temos, né, como fazendo parte de um grupo e atribuir essas características que você citou como parte de Platão, né? Como que Platão faz, né? Do estatuto profissional. Eles cobram, eles ensinam retórica, em geral são estrangeiros, né? E tal. O sofista de Platão começa com estrangeiro, né? Assim, todo mundo acha que o sofista é o representante do que Platão pensa, né? E Platão, de fato, quer matar Parmênides e não sei o quê. O cara é um estrangeiro, né? Um diálogo chamado sofista, né? Sócrates fica em silêncio lá, e Platão, todos os sofistas eram estrangeiros, né? Mas vai lá, estrangeiro de Leia, né? Então, assim, o que eu estou tentando mostrar é uma análise dos sofistas que passa, em parte, pelo que o Platão está dizendo, né? Mas que é uma análise dos fragmentos dos sofistas. Já chamando de sofista, poderia chamá-los de intelectuais que formam esse grupo que aplica esses métodos da Jônia, em grande medida, aos problemas atenienses, e que Platão chamou de sofistas. Então, é um problema de nomenclatura. Mas me parece que Platão, de fato, identificou esse traço neles naquela passagem do Fedro. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Entre os traços da caracterização que Platão faz dos sofistas,
nós devemos levar em conta também esse traço, que o sofista justamente desacraliza as coisas, que o sofista, de algum modo, apresenta as coisas como invenções humanas, ou como retóricas, né? Ou como possibilidades de redução ao humano. É muito provável uma alusão a Pródico, aquilo. Né? Na República, que nós lemos, né? Lembra quando o Adimanto está fazendo o discurso dele na República, defendendo lá a opinião do mais forte, ele fala, os deuses ou não existem ou não curam dos objetos humanos, não se preocupam com os objetos humanos. É uma citação de Trasímaco. Ou seja, ele era consciente disso. A meu ver, muito mais do que nós supomos, e a meu ver, a importância dos sofistas na obra de Platão, né, é muito maior do que nós supomos, muito maior mesmo. Então, eu diria isso. Em parte, nós poderíamos identificar a secularização como sendo uma unidade metodológica desse grupo de intelectuais que depois Platão chamou de sofistas, e tal, Xenofonte quis diferenciar de Sócrates, e tal. Mas, em parte, o próprio Platão, nesse fragmento ali, por exemplo, do Fedro, né, está dizendo que, olha, esses sofistas praticam isso. Em parte, o que eles fazem é praticar isso. É criar essa ilusão e tal, né? Essa ilusão, não. É utilizar a retórica, né, para tratar desses temas e de uma forma tal que esses temas sejam racionalizados e humanizados, né? Ou, como eu digo, secularizados, né? Laicizados. Por exemplo, eu uso o termo secularização, mas eu poderia usar o termo laicização. Não importa desse ponto de vista. O Mário Untersteiner, naquele livro de 49, Sofiste, usa o termo laicização. Ele usa o termo laicização. O Werner Jäger fala em uso antropológico ou psicológico. Entendem? Eu não estou inventando nada. Eu estou me baseando em todos esses autores só para dizer, olha, vou chamar de secularização, é isso. E são tais as características que nós podemos ver. Né? Então, é isso. Não sei se eu respondo. Tem o grupo, mas tem Platão e tem a caracterização de Platão também. Então, na delimitação do grupo, de quem seria sofista, já poderia estar essa possibilidade de eles compartilharem certa metodologia ligada à laicização. Porque a minha dúvida é exatamente se você pegou o grupo já delimitado e investigou quais eram as semelhanças deles já delimitados, ou se você investigou por que eles foram delimitados desse jeito. Não sei, talvez seja até uma pergunta falsa, não sei se eu fiz um círculo aqui, mas sabe, se eles foram delimitados levando em conta essa característica metodológica que eles teoricamente compartilhariam, ou se eles foram delimitados por algum motivo difícil de ver de fato, de perceber de fato, né? Por isso podendo incluir a questão do pagamento, da virtude, etc. Mas, além desses motivos que fizeram eles serem delimitados desse jeito, tinha esse outro motivo interessantíssimo e pouco entendido, que é o da secularização deles, sabe? Porque eu tenho dificuldade na verdade, eu acho que uma das grandes dificuldades desse estudo, desse campo de estudo especificamente, é entender por que todos eles são colocados no mesmo pacote se eles divergem tanto em tantos aspectos, né? Por isso a tentativa de achar características que os associam, que eles compartilham. Então, a secularização já poderia ser uma das características que teriam sido utilizadas para associar eles no mesmo grupo. É isso? Em parte é isso. Justamente, como eu notei no início, né, da fala, né, há um problema de caracterização dos sofistas, né? Mas o mesmo problema, André, nós vemos dos pré-socráticos. Demócrito, por exemplo, é um pré-socrático, mas ele é contemporâneo dos sofistas. É verdade. Né? A gente chama de pré-socrático, por causa da unidade temática, em grande medida, das investigações dele, né? Mas já há várias pessoas recusando que Demócrito seja pré-socrático, que não se chame mais Demócrito pré-socrático. Nos sofistas, como eu disse, Critias foi incluído pelo Gilles Krantz. Eles consideram Critias um sofista. Né? Ele certamente foi um escritor com influência dos sofistas, que leu os sofistas, se influenciou por eles e tal. Mas o Lax e Moss já não colocam o Critias, os fragmentos dos Critias, como sofistas, né? Então há um problema de delimitação, né? E como foi feito isso, em grande parte, é o testemunho de Platão e Aristóteles, de Xenofonte e da Segunda Sofística, né? Porque nós temos um livro chamado Vida dos Sofistas, né? Do Filóstrato, que tem a vida de Pródico, a vida de Gorgias, a vida desses sofistas, né? Então, por que eles entram como sofistas ou não, é um problema filológico de estabelecimento de texto, em grande medida. É o mesmo problema do catálogo dos ateus. Evêmero está ou não está no catálogo dos ateus? Existe um catálogo dos ateus na antiguidade, né? Índex Ateorum, ou catálogo dos ateus. E às vezes tem um que está, o outro não está. George Laertes colocou, mas o outro não colocou e tal. Sabe, são estabelecimentos dos textos. Platão viu um grupo, de algum modo, unitário, é isso que eu estou dizendo. Platão me parece ter visto uma unidade e combateu essa unidade. Apesar das várias semelhanças que ele via em Sócrates com eles, né? E apesar dos métodos que ele roubou deles.
como, por exemplo, a retórica epidítica, que ele utiliza no Fedro, que ele utiliza na República, como, por exemplo, a retórica jurídica, que ele utiliza na Apologia Apologia de Sócrates, né? Copiando Gorgias. Então, daquele jeito super irônico dele e tal, ele foi copiando, foi transmutando, né? Mas ele, de algum modo, identificou um grupo, né? E depois os filólogos utilizaram isso. Da minha parte, é a mesma coisa. Eu estou lendo os fragmentos dos sofistas, né? E eu vejo certa unidade temática entre eles, né? Tá bom, muito obrigado. Alguém mais tem alguma pergunta? Pode escrever, levantar a mão, né? Não tem? O Teodoro levantou a mão. Teodoro? Eu acabei fazendo uma observação, talvez um pouco contundente, mal educada. Aí imaginei que pudesse ser interessante esclarecer brevemente. Até eu acho que poderia dar margem a uma questão, que é justamente o fato, né, de os sofistas, então, em relação ao que é esse patrimônio cultural, eles também proporem um ensinamento a partir do estudo, a interpretação ou, eventualmente, a apropriação, né? Então, imaginando que há algo da chamada linguagem que pode, né, estar sendo trabalhado até de maneira sofisticada nessa tradição anterior, que é a poética, né? Isso, então, me parece constituir um ponto sensível. Né? Não é se é um racionalismo ou se é, né, um laicismo, ele, ele não vai ser fundado justamente a partir de um conceito de ciência não existente, mas, né, curiosamente, existia uma tradição pré-socrática, que eles não parecem, então, ter privilegiado, né, o que poderia, nessa tradição, constituir já um núcleo desse novo método. Né? Enfim, de, de observação ou também de... A questão é essa, né? Qual é a concepção, não só, né, de filosofia, o que seja de saber, mas a própria concepção de mundo. Né? Eu vou pensar assim, também numa tradição... imaginando que a ciência na antiguidade, talvez a tese do Cornford, né, ela venha mais de uma tradição hipocrática do que propriamente da tradição que a gente chama de filosófica. Então, haveria toda uma conexão possível aí, né? Não só com certos pensadores pré-socráticos, mas mesmo com esse saber médico, na sua primeira versão, que eu acho que interessa diretamente o que seria uma configuração de uma possível noção de ciência na antiguidade, segundo o modelo da antiguidade. Então, isso aí para dizer que, curiosamente, eles parecem ter acionado justamente
a tradição que seria poética e onde, não é, esse núcleo talvez não fosse encontrável dessa forma. Aí, bom, agora, como leram, essa seria a questão, né? Ou como liam. Por exemplo, aí se eu fosse usar, eu vou né, estudar essa tradição. Então vou estudar um pouco o que seria o Homero. Aquiles morreu pela honra. E isso aí, de fato, não, não está claro na Ilíada. Não é isso apenas o que a trama da Ilíada conta. Depois, Aquiles abandonando o escudo, né, como se fosse, não estou ligando para a honra também. Isso já é uma interpretação, né, desse fragmento de Aquiles. Talvez não necessariamente ele estivesse, né, associando dessa forma a honra ao escudo, né? Não necessariamente. Então, é como se, tudo bem, por isso eu coloquei, para usar, né, essa relação com essa tradição assim, eu diria, né, aí seguindo tá, a dica dos sofistas, é preciso estudar melhor essa tradição também. Talvez na sua tese você não faça isso, você tenha, né, aqui no que é um debate mais aberto, você tenha falado de maneira mais livre, mas é óbvio que existe uma grande bibliografia sobre isso, né? Então, eu como estudei melhor né, essa poesia, e para que eu falasse mais disso, eu ia precisar de muito tempo também, então eu quis só lembrar, né, se alguém quiser pensar nessa honra de Aquiles, é isso, vá ler a Ilíada e ler os bons comentadores, porque isso não está lá desse jeito, não. Mas olha, eu gostei de te ouvir, e não tome esse comentário que é pontual como algo que afeta o conjunto da sua exposição, não, tá? Eu gostei muito de te ouvir. Obrigado, Teodoro. Eu só quis, na verdade, acho que você talvez tenha ouvido um pouco, tenha ouvido não perfeitamente o que eu disse. Eu não me referi a Aquiles na questão do escudo. Eu me referi ao fragmento 5 de Arquíloco. Isso eu entendi. Do Eu estou Arquíloco. falando do Aquiles na Ilíada morrer pela honra. Isso aí eu também estou dizendo. Isso não está na Ilíada dessa forma. Uhum. Isso aí é objeto de discussão e de uma grande discussão. É só isso, tá? Uhum. Eu entendi. É o fragmento 5S de Arquíloco, que eu Isso. conheço muito bem, numa boa. Uhum. Isso eu entendi. E com a questão do Aquiles, eu quis dizer somente o seguinte, que ele não concebe que ele possa continuar existindo enquanto Heitor, que matou Patroclo, o seu amado, seu amigo, né, também exista. Então, é nesse sentido, ele de algum modo sabe que ele é o próximo a morrer, em termos de ordem do fado, né? Se Heitor morrer, ele vai morrer. Mas ele pensa, o que é a minha vida diante do fato de que o assassino do meu... o assassino do meu amado, etc., né, continua pisando nessa terra. Então, só nesse sentido que eu quis dizer que há um valor, né, para aqueles assim que está acima da utilidade, que está acima da mera sobrevivência, e que isso é característica da nobreza grega, né? Não cuidar demasiado da vida, né? Philoxonou, se diz em grego, né? Que é a pessoa que é muito tem muito afã pela vida. É criticado como um vício, por exemplo, na ética de Aristóteles, né? Era só isso que eu queria. Talvez eu não tenha me expressado direito, mas obrigado. Sim, Só sobre a medicina também, eu concordo plenamente. O Gorgias tinha um irmão que era médico, né?
E, por exemplo, pelo menos um tratado da medicina grega, tratado hipocrático sobre os ares, que eu mencionei aqui, o De Flatibus, é um tratado que sofreu clara influência de Gorgias. Há um artigo sobre isso, publicado há pouco, na 2017 agora, na Mnemosine, de um filólogo alemão chamado Schollmeier, onde que ele mostra as influências do elogio de Helena sobre esse tratado do hipocrático, de Flatibus. E, pelo contrário, também a influência da medicina sobre a retórica. Né? São mútuas, né? Há vários os trabalhos do De Joon, né, que são famosos sobre isso, né? Isso está extremamente bem estabelecido já, né? Eu só passei por alto, assim, né? É isso? Mas alguém tem alguma pergunta, comentário, tal? No chat ou ou levantando a mão? Se ninguém tem, eu acho que a gente deu a nossa hora também, né? Já quase 1h30. E muito obrigado, Engler. Foi excelente. Excelente maneira da gente fechar esse 10º seminário. Como eu disse, é sempre bom te ouvir, e especialmente agora aí nesse fim dessa sua jornada com a gente aqui no pós-doutorado, né? E agora de volta às aulas da UFPR, né? Que também vão voltar presencialmente, né? Igual a gente aí no próximo semestre. E vamos ver como é que vai ser, vamos torcer para dar tudo certo, né? Então, obrigado. Obrigado, Bernardo. Eu que agradeço. E um abraço e a gente se vê em Curitiba, né? É isso aí. Obrigado a todos pela